Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E Nenê é do Vasco da Gama, o jogador retorna aí depois de quase 4 anos, longe de São Januário, longe da colina. O jogador está voltando para tentar colocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, terminar a carreira por aqui e, é claro, fazer história vestindo essa camisa. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos trazer todas as novidades, todas as notícias relacionadas a esse retorno do jogador. O jogador que marcou, sim, história, marcou presença enquanto ele esteve aqui no Vasco entre os anos de 2015 e 2017. E, é claro, torcedor, eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você está achando desse retorno do Nenê. Se você acha que ele vai ser uma peça importante para esse restante de temporada, esses 15 jogos que ainda restam para o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Nenê realmente vai conseguir colocar o Vasco na Série A? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é importantíssima para o nosso crescimento. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar, claro, aqui de Nenê, trazer logo as últimas notícias, as últimas novidades, porque ontem, por volta ali da 1h da manhã, eu tive essa notícia que o Nenê estava muito perto do Vasco. Foi ali uma notícia compartilhada, tanto de um canal, de um portal de notícias aqui do Vasco da Gama, que no caso é o Machão da Gama, e também no portal Notícias lá do Fluminense. Ontem pela tarde, parte da tarde, né? Ali o próprio site do Fluminense, a gente tem a Net Vasco e eles têm a Netflu, eles confirmaram que as negociações estavam muito perto de serem encerradas, mas o Nenê tinha imposto ao Vasco algumas condições, e essas condições seriam salários em dias, a garantia de um acesso à Série A, um projeto de final de carreira para o Nenê e muitas outras. Se conversa de ontem para hoje andou demais, e com ela andando, o Vasco conseguiu ali fechar em definitivo com o Nenê, mas para que ele viesse jogar no Vasco, o Nenê também precisaria conversar com a diretoria do Fluminense e buscar uma rescisão. Assim como ontem também pela parte da tarde, o PVC, através do seu blog no GE, ele falou que o Vasco tinha um interesse pelo Nenê, mas para que o Vasco contratasse, ele precisaria que o Nenê tomasse uma posição diretamente com a diretoria do Fluminense, pois o Vasco não ia buscar essa rescisão contratual com o tricolor. Ele precisaria que o próprio Nenê buscasse essa rescisão, e ele foi buscar. O Nenê, que atualmente recebe R$300 mil, fora bonificações, né, no caso, no Fluminense, e para o Fluminense seria ali um alívio salarial, já que o Nenê não vem tendo a mesma importância para o elenco, é um jogador que não vem sendo utilizado. Nessa última partida, por exemplo, contra o São Paulo no domingo, ele nem sequer entrou em campo, então um desafogo de R$300 mil para o Fluminense também é um ponto positivo, e é um ponto positivo para o Vasco também a sua transferência. E ontem, pela parte da noite, eu tive essa notícia, que o Nenê havia conseguido conversar com a diretoria. No momento, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, a gente já pode ter tido essa confirmação que o Nenê rescindiu com o Fluminense, né? Essa confirmação que o Nenê não é mais um jogador do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense que hoje mesmo jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, então o Fluminense hoje já estará viajando para Minas Gerais. E por conta disso, o Nenê permanecerá no Rio de Janeiro. O CT do Vasco e o CT do Fluminense são muito perto, não é nem 10 minutos de distância de um CT para o outro de carro. Então o Nenê já deve buscar a sua rescisão, assinar a sua rescisão contratual. Os papéis já estão na mesa e de lá ir diretamente para o CT do Vasco, que se encontra muito perto do próprio CT do Fluminense, e lá mesmo já assinar o seu contrato, já tirar fotos e ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. Uma notícia muito importante. E, é claro, a gente fica na dúvida aí com relação aos salários. O que vai acontecer? Quanto o Nenê vai ganhar para vestir a camisa do Vasco nesse restante de temporada? Com relação a salários, a gente não tem aí um valor definido ainda. Não foi passado para a gente quanto o Nenê vai ganhar exatamente. Mas o salário deve girar aí em torno dos 150 aos 200 mil reais. Um valor muito menor do que ele recebia, né, jogando com a camisa do Fluminense. E o que aconteceu? O Vasco tinha dívidas com o Nenê, desde lá do tempo de 2017, 2016. Eu quero voltar, mas eu quero receber em dia, porque da última vez que ele saiu, as dívidas ficaram, os salários atrasados ficaram e uma dívida foi gerada com o jogador. E o que essa diretoria fez com o atleta? Prometeu que vai pagar em dia e, além de pagar em dia, acrescentou no salário atual o valor da dívida antiga que tinha com o atleta. Ou seja, ao mesmo tempo que vai pagando o salário mensalmente do jogador, vai
pagando também os valores das dívidas que estão em aberto. Uma notícia muito positiva, o Vasco tirando aí a dívida com um atleta, tirando aí uma dívida que poderia lá na frente estar no ato trabalhista e acabar sufocando cada vez mais a vida financeira do clube. Então ele volta, deve receber algo em torno dos 150, volta a repetir, aos 200 mil reais no máximo, estourando, mas deve ser realmente essa média aí dos 150 mil reais, um valor muito abaixo do que ele recebia no Fluminense. E com relação ao uniforme, a camisa que ele irá utilizar. O Nenê, que na última vez que veio, vestiu diversos números, vestiu a 10, se eu não me engano teve partidas que ele vestiu a 98, 99, então é um jogador ali que tem um carinho e acredito que vai chegar dentro de time para mandar. Inclusive eu acho que ele pode até buscar ali a abraçadeira de capitão no lugar do Leandro Castan, porque ele é mais líder, ele conhece mais o Vasco do que o próprio Leandro Castan. Teve uma passagem muito marcante pelo Vasco entre os anos de 2015 e 2017. Chegou em 2015 ali no meio do ano, né? Chegou ali para a disputa do segundo turno, chegou ele, chegou o Jorginho e eles conseguiram fazer um segundo turno maravilhoso. O Vasco já estava praticamente considerado como rebaixado. Foi rebaixado naquele ano, mas para quem acompanhou, viu como o Vasco mudou com a chegada do Nenê. A gente foi rebaixado apenas na última rodada, tendo grande chance aí de realmente permanecer na primeira divisão. O Nenê, em 2015... ficou no Vasco mesmo caindo, recebendo propostas. Naquele ano o Nenê recebeu propostas aí de times como o próprio Flamengo e diversos outros do futebol brasileiro, mas ele caiu com o Vasco e quis permanecer no Vasco para o ano de 2016. Em 2016 foi campeão carioca. Em 2016 o Nenê fez uma campanha absurda na Copa do Brasil, né, onde a gente eliminou o Flamengo nas quartas de final. O Vasco foi muito bem ali no Campeonato Carioca também, ganhando do Flamengo lá em Manaus, aquele jogaço onde o Riascos brincou de fato com o César Martins, e uma supremacia enquanto o Nenê estava no Vasco foi instaurada sobre o nosso rival. Além disso, muitos outros motivos, né, que realmente são para se alegrar, como em 2017, quando o Nenê foi o grande protagonista em levar o Vasco novamente para a Libertadores. O Nenê, infelizmente, não permaneceu no ano de 2018 porque foi para o São Paulo, mas ele foi o grande responsável por levar o Vasco, depois de 6 anos, para a Libertadores novamente numa campanha absurda. O Vasco estava muito mal também no primeiro turno, chegou aí, no caso, naquele ano, o Zé Ricardo e conseguiu colocar o Nenê de protagonista e ele ali conseguir levar o Vasco para a Libertadores com aquele golaço que ficou marcado lá na Vila Belmiro de falta aos 48 minutos do segundo tempo. Então o Nenê é um personagem marcante, como eu venho falando nos meus últimos vídeos. Se nós, torcedores vascaínos, pensar aí nesses últimos anos para trás, com relação a bons momentos, o Nenê vai estar em todos eles, é claro, ali depois da conquista da Copa do Brasil. Então é um jogador que tem liderança, é um jogador que conhece do Vasco, é um jogador que se transformou em um vascaíno. E o próprio já assumiu aí em entrevista coletiva que ele se tornou um vascaíno, ele virou um vascaíno, ele se apaixonou pela torcida, se apaixonou pelo clube, ele assumiu, né, que era um São Paulino quando era pequeno, mas assim que pisou no Vasco, assim que jogou no Vasco, não teve como e se apaixonou por esse clube que hoje ele está de volta. E agora sim, falando com relação ao uniforme, falando com relação ao número de camisa que ele vai vestir, a gente ainda não sabe, porque a 10, que seria o número normal dele, como meia armador, como meia de ligação, está sendo utilizada pelo Morato. A gente não sabe como vai ser, se o Morato vai querer liberar, se o Nenê vai querer a 10. Com relação ao número, a gente vai saber mesmo somente no período em que ele pisar, né, dentro do Vasco da Gama. Mas muitas pessoas, mesmo com o Nenê sendo um atleta que marcou o Vasco, ainda tem dúvida do que vai acontecer. O Nenê é um atleta de 40 anos, assinou com o Vasco até o final do ano que vem, vai ficar aí com o Vasco com 41, de repente se fizer uma boa temporada o Vasco renova, vai jogar ali até os 42. Será que tem como? Será que tem condições? E na minha opinião tem. Tem sim condições do Nenê, é claro. Não é a melhor opção de mercado. O Vasco poderia ir atrás de um novo jogador se tivesse condições financeiras para fazer um investimento. Trazer um jogador mais novo, um jogador que tenha aí um vigor físico maior que o Nenê, porque por conta na idade, né, o Nenê acaba não tendo esse grande vigor físico que teria 6, 7 anos atrás. Mas mesmo assim é um bom atleta. Atualmente o Vasco conta no elenco com Marquinhos Gabriel e Sarrafiori para a posição do Nenê, e até o momento de fato não demonstraram o que vieram fazer vestindo a camisa do Vasco. Então o Nenê chega com status para ser titular absoluto, para ser o líder do time. Ele que nessa temporada aí com a equipe do Fluminense jogou bola, vem jogando bola, né, para vocês terem noção. Ele foi o artilheiro da Copa do Brasil do ano passado, de 2020. Nessa temporada ele já foi o homem da partida da oitavas de final da Copa Libertadores, no jogo entre Fluminense e Cerro Porteño, lá no Paraguai. Ele também foi o melhor meio-campo do Campeonato Carioca. Então é um jogador que tem certa qualidade mesmo com a idade avançada. Com relação às últimas atuações,
o Nenê realmente não vem sendo titular há muito tempo dentro do Fluminense. Ele não é titular desde o dia 8 de agosto, quando o Fluminense acabou perdendo para o América Mineiro. E nos últimos 9 jogos, ele entrou no segundo tempo 7 vezes. Uma partida, ele começou como titular, nas outras 7 ele começou como reserva e nessa última ele nem sequer entrou, porque as negociações com o Vasco já deveriam estar muito mais avançadas do que nós imaginávamos. Então, é um jogador que vai voltar confirmado, realmente só falta agora ele assinar a sua rescisão com o Fluminense e logo em seguida assinar o seu contrato com o Vasco. O Nenê tá de volta, o Nenê que lá em 2016, como tá passando aí na tela, disse sobre o seu amor ao Vasco, falou sobre o seu amor ao Vasco, disse que a torcida do Vasco é incrível, inclusive fez uma comparação com o próprio Paris Saint-Germain, como tá aparecendo aí pra vocês, disse que as duas torcidas são incríveis. No Paris Saint-Germain eu tinha um carinho enorme, mas igual aqui no Vasco não tem. É uma paixão, um amor incondicional pelo clube. E seguiu dizendo que estava na época, em 2016, estou muito feliz e não penso em sair. Já fiquei muito tempo fora, só se surgir algo muito difícil de se imaginar. Minha intenção é ficar no Vasco por muitos anos. Quero terminar minha carreira aqui. E vai terminar. Depois de quase 5 anos sem o Nenê, o jogador volta ao Vasco para encerrar a sua carreira. E antes de terminar o vídeo, eu quero passar aí esse vídeo, esse áudio do Nenê em uma entrevista ao canal Pilhado, falando sobre o seu amor ao Vasco e o que ele sente por esse torcedor vascaíno que o fez apaixonar por esse clube gigantesco. Dá uma olhada aí nas palavras do próprio Nenê, o meia que estará de volta ao Vasco da Gama. Qual o seu sentimento pelo Vasco? Hoje eu sou vascaíno, né, cara? Minha família, cara, porque é uma coisa assim, a paixão do torcedor é uma coisa inacreditável, assim, né? Eles são muito apaixonados, então hoje eu posso dizer que eu sou vascaíno, com certeza, tipo, não tem... acho que eu nunca falei isso, acho que é ao vivo, mas como você é meu parceiro... Estamos aqui na resenha. Eu era São Paulino, né, quando de criança, sempre fui torcedor do São Paulo. Claro que você começa a jogar, você não torce mais, mas hoje eu posso dizer que eu sou vascaíno, tipo, não tem como... Até se claro, não vou ficar no Vasco para sempre, né? Minha carreira já está acabando também, e até depois da minha carreira eu vou continuar sendo torcedor do Vasco. Então foi isso, rapaziada. O Nenê tá voltando pro Vasco. Inclusive hoje eu vim aqui até com uma camisa que o Nenê usou lá no ano de 2016. Quem acompanha o canal realmente acredito que nunca me viu com essa camisa, que eu não costumo usar, mas hoje eu tinha que vir com ela. E uma homenagem aí ao novo reforço do Vasco. Tô feliz enquanto contratação por tudo que ele fez, pela liderança que ele tem dentro de campo e pela importância que ele vai ter pro Vasco, pro elenco, pros jogadores e também para trazer o torcedor para perto e tentar colocar o Vasco na primeira divisão. O Diniz Quires do Atleta vai contar com um jogador. Acredito que para essa próxima quinta contra o CRB ele não estará à disposição, mas quem sabe para o domingo, já contra o Cruzeiro, por ele estar jogando, estar com ritmo de jogo, não pode ser utilizado pelo Vasco. No Maracanã, com público, estádio lotado, volta de Nenê e quem sabe o Vasco vindo de uma vitória contra o CRB, ali o clima dentro do vestiário, o clima do torcedor com o clube pode começar a mudar e realmente um novo Vasco não, mas realmente um novo clima, um novo momento pode acontecer nessa segunda divisão. A gente espera que isso aconteça, pode ser o sonho ideal, uma vitória nessa quinta contra o CRB, um anúncio do Nenê e domingo, a volta, o retorno do meio campo com o estádio lotado, o retorno do Nenê com o retorno do torcedor. Mas é claro, eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre esse retorno do atleta. Falta apenas assinar. E assim que assinar, a gente vem aqui e abre uma live falando sobre esse novo reforço do Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, rapaziada. Fiquem com Deus. Já outro vídeo no canal falando sobre tudo que vai acontecer no dia de hoje. Sobre o Nenê, o retorno do 10, o retorno do meio campo, que marcou a história enquanto vestiu a camisa do Gigante da Colina. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.